hoje, né? Vamos juntar a igreja e vamos fazer um jejum nacional aí para expulsar o demônio da potestade. Vamos subir no monte para gritar, para destruir o demônio de Balneário Camboriú. Tem gente que aluga helicóptero, sabia? Eu já ouvi de isso. tudo. O pessoal vai para Jerusalém, gasta muito para ir para lá para expulsar demônio, sendo que a única prática neotestamentária de batalha espiritual, se eu chego num lugar, o que eu preciso fazer? O que a igreja precisa fazer quando existe um lugar em trevas? Ela precisa chegar naquele lugar. Porque nós somos a luz do mundo. Nós estamos aqui no claro. Se apagar tudo, vai ficar provavelmente escuro, se fechar tudo aqui. Se eu acender um fósforo, por menor que seja, luz chegou. A luz não briga com treva. Luz expulsa as trevas. Se você acender a luz aqui, não vai haver um conflito trevas contra a luz. As trevas saem porque a luz chegou. O que eu preciso fazer em qualquer ambiente trevoso? Chegar e proclamar boas novas, proclamar a vitória da cruz, proclamar o reino de Deus começou. Existe um novo Senhor, Cristo é o Senhor. E é tão densa essa realidade, porque é conhecer, né? E é conhecer, fica poderoso, que é claro que daí esse é outro tema, mas o levar a nossa cruz. Isso. Entendendo essa dimensão da ressurreição na cruz, do nosso olhar do lado de cada cruz para a cruz. E como vou usar esse termo, mas como vítimas daquilo que Jesus fez por nós. Beneficiários. Beneficiários, isso. Mas aquele que foi, cara, eu sou completamente... E aí a gente se rende nessa dimensão da cruz, e esse bom perfume expulsa tudo o que... E olha que interessante, né? Uma vez que eu entendo isso, por isso que eu não posso começar em Efésios 6. O que eu fiz? Eu voltei para Efésios 1, para Efésios 2, fui para Colossenses, eu fui para as bases do Evangelho. Com essa compreensão, meu irmão, cai um demoniado aqui, você vai na hora. Por quê? Porque você já sabe. Mas como que a gente vai? Aí é um outro lugar. Porque a gente lida com opressão maligna, com pessoas que estão escravizadas, com uma superioridade de alguém que não entendeu a reconciliação. Porque qual é a maneira que Jesus lidou com o mal? Com guerra? Ele amou. Qual a maneira que Deus lidou com as trevas? Qual é o fundamento da vitória da cruz? O amor. Qual que é a maneira que eu vou lidar? Qual que é a minha batalha espiritual? Como que eu vou chegar? Se eu chego num prostíbulo, se eu chego na Cracolândia, eu tenho que chegar gritando, impondo as mãos das pessoas. Eu tenho que chegar amando. Porque eu estou chegando diante de pessoas que estão debaixo do signo da ressurreição. Eles não sabem, mas eu sei. Eles estão vivendo uma escravidão falaciosa, enganosa. Eles são escravos por causa do engano. Mas um engano que eu não tenho. Se eu sou igreja, se eu sou de Cristo, se eu estou em Cristo, o Evangelho me reconciliou não apenas com Deus. O Evangelho é a boa notícia de que não apenas Deus se reconciliou comigo, eu me reconciliei comigo mesmo, mas eu me reconcilio com as pessoas e saio falando: Deus já está reconciliado com você. Eu trato a prostituta não mais como prostituta, eu a trato como uma minha irmã, que não sabe que é minha irmã, que não sabe que está reconciliada, e é o engano dela que mantém presa. O que ela precisa? Ser amada na verdade. Isso liberta. Você vê a mulher prostituta que a religião julgou, os fariseus julgavam. O que a converteu? O fato dela se saber perdoada. Que a dívida dela estava paga. Ela estava diante de um homem que a tratou com dignidade, que a tratou com graça, que a tratou como uma mulher, como uma filha de Deus, e ela não se sabia assim mais. A grande batalha é você olhar para o bêbado, para o caído, para o viciado, para a prostituta, para aquilo que eu chamo de endemoniado, e falar: ele está assim por um engano que eu sei como
que boa nova para ele é? Um tapa na nuca, óleo na cara, sal grosso nos pés? Não. O que ele precisa é compreender o quanto ele é amado, que ele já está perdoado, que a dívida dele está paga, que a cruz foi por ele, que a ressurreição é por causa dele, que ele está debaixo do senhorio da nova aliança, que o reinado que está sobre ele não é mais das trevas, mas é o reino da graça. E é só o engano que o mantém daquele jeito. Então o que eu preciso? Ele não sabe, mas eu sei. Ou pelo menos eu deveria saber, se eu me digo um proclamador do evangelho. Exato. Então qual que é a grande batalha espiritual? Não é eu subir num monte e gritar contra o demônio de Balneário Camboriú. É eu proclamar boas novas aonde eu estiver. E sabendo luz, sabendo que a nova criação chegou. Quando eu chego no Angelone, quando eu chego na igreja, quando eu chego na rádio, o reino de Deus chegou. A glória de Deus chegou. Um templo de Deus chegou. A igreja de Jesus, a noiva de Cristo chegou. 1 João chega ao cúmulo para nossa cabeça religiosa de falar, assim como ele é, nós somos nesse mundo. Nós somos Cristo de Deus para esse mundo. Meu Jesus, amém.